Maria Corina Machado venceu o Prêmio Nobel da Paz. Sabe o que isso significa? Significa, senhores, que nós temos uma oposição na Venezuela que trabalha única e exclusivamente não com o intuito de odiar, não com o intuito de você fazer com que a sua vontade seja submetida a despeito de todos, a despeito da população, sobrepondo principalmente a questão democrática, solapando as instituições, como é feito justamente por Nicolás Maduro. Maria Corina Machado é uma pessoa que representa a paz, é uma pessoa que, assim como Charlie Kirk representou, hoje é uma liderança de respeito em toda a Venezuela, porque ela sempre manteve um discurso pacífico, porque ela sempre manteve um discurso de fazer com que as instituições não venham se revoltar contra o próprio Estado, fazendo com que houvesse uma espécie de erupção dentro da população, uma erupção social, causando uma explosão entre a população venezuelana, evitando derramamento de sangue. Quando falamos de Maria Corina, nós estamos falando de uma pessoa que está lutando pela liberdade dos venezuelanos, lutando contra Nicolás Maduro, lutando contra esse regime chavista, nojento, que tem retirado da população venezuelana até mesmo o seu direito de escolha, o seu direito de voto, o seu direito de ir às urnas num processo limpo, democrático e transparente. Porque tudo que não aconteceu durante essas eleições que ocorreram na Venezuela e que supostamente reelegeram Nicolás Maduro foi um processo limpo, foi um processo democrático, foi um processo legal, foi um processo transparente. Não foi um processo transparente. As eleições na Venezuela foram fraudadas. O que aconteceu na Venezuela foi uma fraude e Maria Corina, ela manteve a ordem, ela manteve a paz, ela manteve a resiliência, ela manteve a resistência para se colocar enquanto uma pessoa de oposição forte para liderar as pessoas contra esse regime ditatorial de Nicolás Maduro. E mais, Maria Corina Machado, ela dedicou o Prêmio Nobel da Paz a Donald Trump e ainda afirmou: é impulso para a liberdade. Vejam só, uma mulher que é referência na questão de luta pela paz, que recebe o maior prêmio internacional de todos os tempos, com relação a ser considerado uma figura referência naquele tema, oferece o Prêmio Nobel da Paz a Donald Trump, ele mesmo, que tem lutado para estabelecer a paz no Oriente Médio. A paz que a esquerda quer tanto derrubar, que a esquerda quer tanto destruir, a paz que a esquerda quer tanto evitar, que a esquerda não quer de forma alguma que se estabeleça naquela região. Donald Trump tem lutado para que haja paz tanto para os muçulmanos, como para os judeus, como para os cristãos. E não só no Oriente Médio, mas também envolvendo a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aqui no continente americano, principalmente na América Latina, Donald Trump tem lutado contra todos os cartéis de droga, do tráfico internacional, classificando grupos como Comando Vermelho, PCC, como grupos terroristas, e tomado, inclusive, ações efetivas, colocando até mesmo o exército americano no fronte de batalha contra esses inimigos da humanidade. Então sim, Maria Corina Machado, quando ela faz essa referência, ela dedica o Prêmio Nobel da Paz a Donald Trump, existe uma razão do porquê. E isso vem no momento perfeito, porque nós temos toda a esquerda fazendo uma propaganda em massa para tentar colocar a direita como se fosse violenta, como se fosse agressiva, como se a direita fizesse a propagação da guerra, como se nós alimentássemos a guerra, quando a realidade é o extremo oposto. Charlie Kirk está aí para provar isso, para demonstrar que a verdadeira violência, a agressividade vem por parte deles, dessa esquerda maldita, que não quer outra coisa que não seja a violência, que não quer outra coisa que não seja a guerra, que não quer outra coisa que não seja o confronto direto entre uma nação, uma guerra civil, uma guerra externa, uma guerra entre dois países. Tudo isso está devidamente alimentado por uma agenda globalista que quer a destruição em massa da população, que quer destruir o Ocidente, que não vê com bons olhos a paz. Donald Trump é um agente da paz. Maria Corina Machado é um agente da paz. Charlie Kirk foi e ainda é um agente da paz, tendo em vista que as suas ideias ainda conseguem penetrar na população, principalmente na juventude. Então, parabéns, Maria Corina Machado, parabéns ao povo venezuelano que está servindo de resistência para o mundo, para mostrar
para o mundo que existe sim pessoas que, enquanto lutarem em defesa da sua liberdade, pessoas que, enquanto lutarem em defesa daquilo que eles acreditam, principalmente pessoas que estão hoje sofrendo sob um regime tão gritante ditatorial que é Nicolás Maduro, não perderam a esperança de um país livre, de um país em que você tem a liberdade de expressão exposta, de um país em que você possa ter um sistema democrático. Não desistam. Vocês hoje ganharam uma referência muito grande, que foi o Prêmio Nobel da Paz, mas amanhã vocês podem ganhar a liberdade de vocês, tão amada que vocês estão lutando há tanto tempo para ter. E aqui no Brasil não é diferente. Por quê? Pela Venezuela, eles estão lutando contra o regime ditatorial de Nicolás Maduro. Aqui no Brasil, nós temos que lutar contra o regime PT-STF, que é tão ditatorial quanto e é tão prejudicial quanto a nossa democracia.